Seja você mais uma vez bem-vindo ao nosso Negócios em Foco, o seu talk show semanal com dicas do mundo corporativo. Todos os nossos episódios têm a régua sempre cada vez mais alta, né? Sempre empreendedores de alto nível, pessoas com uma história relevante, homens de negócio e mulheres de negócio que fazem a história do nosso país nesse mundo tão importante, essa máquina do nosso país que é o movimento do empreendedorismo. E hoje, subindo a régua ainda mais, nós temos um nome muito importante para a história do nosso país, essa família extremamente tradicional, e hoje ele é presidente de uma das grandes corporações do nosso Brasil. Com vocês, Guilherme Setúbal. Guilherme, um grande prazer ter você aqui com a gente, muito feliz pela nossa oportunidade de realizar essa entrevista. Muito obrigado aqui, Adriano. Um prazer estar aqui com vocês no Negócios em Foco. É um prazer estar aqui ao seu lado para esse bate-papo. Espero que seja proveitoso para todo mundo. Da minha parte, já antecipo que estou muito contente, muito feliz, engajado nessa nossa conversa. Eu também estou muito ansioso por tudo que vai acontecer aqui. Afinal de contas, são uma história muito tradicional e a sua história também, ela vem com bastante força nesse movimento de novas lideranças à frente dos negócios, né? Mas eu sempre gosto, a gente tem a prática, né, de contar a história por trás da história. Quem era o Guilherme, jovem? Quem era o Guilherme que iniciou o mundo do empreendedorismo? Quais foram suas referências? Como começou essa jornada na sua vida? Bom, como você mencionou, eu venho de uma família empresária, né? Meu avô, acho que é um dos grandes empreendedores do Brasil, né? Da história do Brasil. Ele, enfim, teve grandes corporações que ele fundou, né? As mais tradicionais, o Banco Itaú, ao lado do seu tio Alfredo, a própria Duratex, hoje Dexco, que eu trabalho, que também foi fundada junto com um amigo dele de infância, o Renato Refinetti, né? E ele foi sempre uma grande referência. Então, eu acho que desde pequeno eu sempre enxerguei meu avô como uma grande referência, tanto no mundo corporativo, no mundo político, no mundo empresarial. Acho que ele sempre foi minha grande inspiração nessa jornada. Bom, ter um nome de peso como esse, fazendo parte do seu sobrenome, uma família de uma linhagem empreendedora com tanta relevância no cenário nacional, imagino que tenha diferentes impactos na sua vida. Eh, Quando você, na sua juventude, entendeu a responsabilidade que você tinha com relação à construção desse legado, como foi para você? Quais foram os desafios que você enfrentou, no começo da sua jornada? É, boa pergunta, Adriano. Acho que assim, é muito interessante, né? Porque eu já nasci dentro dessa família empresária, né? E, por outro lado, meu avô, na época que eu nasci, era prefeito de São Paulo, né? Então eu nasci, né, neto do prefeito de São Paulo, né? E obviamente isso tem um impacto muito grande na minha formação também, né? Eu sou filho de uma mãe que é socióloga, que também não foi para o mundo dos negócios, foi para uma outra jornada, que também de muito sucesso, né? Então, muito focado em educação, né? Meu pai era de mundo de negócios, mas que não tinha nada a ver com a família, né? E, enfim, eu acho que desde o começo eu comecei a entender desse legado e de tudo que eh, ter esse sobrenome carregava, né? Que vinha nas minhas costas. Acho que tanto o lado bom como o lado ruim, né? Então a gente tem que saber usar esse sobrenome de uma forma que manter esse legado tão importante na história da nossa família. Bom, essa é uma responsabilidade que poucas pessoas talvez tenham tido a chance de experimentar e entender. Mas dá para perceber já pelo teu estilo e pela formação da tua história, óbvio que eu fui olhar um pouquinho mais a história dele antes que nós estivéssemos aqui, é que você sempre tomou decisões muito consistentes, você sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito bem, talvez posicionada nos negócios. Hoje a família, a gente até comentou sobre isso numa conversa em particular, ela investe na formação, das pessoas para a condução dos negócios. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse conceito, é o family office, né? Explicasse um pouco sobre esse conceito da tua formação. Vamos lá, é muito interessante isso também, tá, Adriano? Eu sou o mais velho, né? De hoje somos 20 primos, né? Somos 20 membros que a gente chama de quarta geração da família Setúbal, né? E em 2007, né, a família estava crescendo, né, e a gente começou a ver a importância de você criar um family office para você organizar os negócios, né. Até então, o meu avô, como patriarca, tomava suas decisões, né, em relação aos negócios, em relação à família, de uma forma muito, vamos dizer assim, democrática, né, conversando, olhando o cenário de uma forma geral, né, e ele já estava em 2007 com mais idade, tanto que ele acabou falecendo em 2008, então foi um ano antes do falecimento dele. A gente entendeu que a gente precisava se estruturar, né, pensar na governança corporativa que a gente chama. Então esse family office nada mais é do que
o início do processo da nossa governança corporativa, da nossa governança familiar dentro dos negócios, né? Então a gente criou o Family Office em 2007 e fomos crescendo, né? Pegamos as principais referências na época, o Votorantim era o grande Family Office de referência. Eu digo hoje, mais de 15 anos depois, que a gente virou também uma das grandes referências nesse assunto, mas de novo, foi com muito trabalho, com muita dedicação de todos os familiares, né? Profissionais dedicados somente a isso, que não eram familiares, que conduziam o Family Office, procurando as melhores práticas, indo para fora do Brasil, procurando as melhores práticas de Family Offices, não somente em famílias empresárias aqui, local, mas como no resto do mundo. Isso, acho que, se não me engano, foi uns 5, 6 anos atrás que a gente foi fazer essa jornada para fora do Brasil também, participando de eventos de family business em Harvard e em outros países, em outras dimensões também. De novo, acho que é um processo longo, é uma jornada eterna, né? A gente sempre fala que tem que o tempo inteiro se atualizando, né? Mas acho que a gente chega aqui, acho que assim, vamos dizer assim, contente com o resultado que a gente realizou, né? E com muita coisa para realizar. Mas basicamente o nosso Family Office ele trata da formação das próximas gerações e a preparação da próxima geração para a entrada dos negócios, ou mesmo para como ser um acionista responsável, um acionista comprometido, né? E outras trilhas como executivo ou membros do conselho de administração. Eu já quero voltar nesse assunto do family office, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais ele, porém, foi em 2007 que isso tudo começou. A família Setúbal, se eu não me engano, ela já é centenária, né, já existe uma relevância há um século, dessa família. Então, antes não tinha. Como que era feita antes a gestão dos negócios? Como que vocês enxergaram a demanda e a necessidade de construção dessa governança familiar? Vamos lá, como eu mencionei anteriormente, Adriano, o meu avô patriarca, né, ele era o grande responsável pela essa governança familiar que existia até então, né. Então meu avô era uma pessoa super atuante, né, super engajada nos negócios, né. Então ele, até o final da vida dele, ele participava dos conselhos de administração dos negócios, participava dos negócios, né, não atuando como executivo, ele já tinha saído há algum tempo, mas sempre atuando de uma forma muito presente na família, né. E foi quando ele começou a ficar mais velho, começou a perder um pouco não da sua capacidade mental, porque até o último dia de vida dele tinha uma capacidade mental incrível, mas como ele começou a perder a sua capacidade de saúde, vou chamar assim, do dia a dia, né, a saúde física, a gente começou a ver a importância da gente se organizar de uma forma diferente, dado que a gente, enfim, em algum momento, né, ia perder o nosso patriarca, o nosso mentor, né, o nosso guia, a gente tinha que se organizar. Porque meu avô tinha 7 filhos, né? Dos 7 filhos, como eu mencionei, hoje somos 20 netos do meu avô, né? Então, e desses 20 agora, né, a família tá crescendo, então a gente sabe que a gente precisaria em algum momento se organizar, né, para tomadas de decisão serem feitas de forma organizada, né, pensando sempre em primeiro lugar o que é o melhor para os negócios. Então acho que o mantra maior é sempre sair do individual para o coletivo, né, e cada um que se dispôs a trabalhar nos negócios, a participar do family office, sempre tem que, na medida do possível, né, a gente é um trabalho constante, tirar o chapéu individual e sempre pensar no coletivo. Acho que esse é o grande exercício do family office. O que que é melhor para a família, o que que é melhor para o grupo, o que que é melhor para a organização, o que é melhor para a empresa, e não o que é melhor para si, de forma individual. Esse é um grande desafio, tornar a empresa soberana. A empresa ser, já independente da família, porque pelo contrário, a empresa talvez tenha se tornado muito maior do que a família, até porque ela exerce influência sobre o meio social, ela exerce influência sobre muitas outras famílias que dependem daquela instituição. E hoje eu vejo que o Brasil ele tem uma certa dificuldade, com empresas familiares, principalmente por conta de, existe um cargo, existe um parente que possa estar nesse cargo e sem habilidade, ou às vezes sem competência ou sem vocação para aquilo, mas por ter um grau de parentesco, ele assume aquela posição. Às vezes, eu tinha até um colaborador que tinha talvez até uma capacidade maior, mas ele não tem espaço, porque tem uma família muito grande, e a empresa serve a família, e não o contrário, a família serve a empresa, né, que deveria ser o correto. E essa é uma receita de insucesso para muitas empresas familiares. Hoje você olhando esse contexto, de micro e pequenas empresas, empresas até maiores que têm hoje uma gestão familiar, mas ainda não profissionalizou essa gestão. Você enxerga os caminhos? Ótima pergunta aqui, Adriano. Antes disso, eu vou só botar uma coisa no contexto, que acho que é importante também. Nós somos uma família no qual temos sócios em todos os nossos negócios.
Então, começa pelo fato de que a gente não, nós, na família Setúbal, não é, a única controladora dos seus negócios, né? Então, nós somos sócios da família Vilela na Itaúsa e, a partir daí, somos sócios em vários outros negócios. Como sócios, somos sócios da família Seibel na Dexco, somos sócios da família Zaran na Copa Energia, né? Somos sócios da família Moreira Salles, tanto na Alpargatas quanto no Banco Itaú. Então, começamos do princípio que temos outros sócios. Então, não poderíamos tomar as decisões de forma monocrática, né? De forma individual ou de forma... A família não teria essa autonomia por si só. Mas mais do que isso, acho que isso vem meio da história do meu avô, a gente sempre se preocupou nas questões das regras, né, das questões do que é melhor para o negócio, né, e sempre pensando que, eventualmente, você ter regras de entrada nos negócios, né, e acompanhamento dos membros da família durante o negócio era a melhor forma da gente estruturar a governança familiar, né. Eu não tenho dúvida que a melhor empresa, o melhor tipo de empresa são empresas familiares bem administradas. E eu também não tenho dúvida que o pior negócio são empresas familiares mal Mal administradas, administradas. né? Então, entre você ser uma empresa familiar bem administrada e mal administrada, às vezes a linha é muito tênue, né? Você rapidamente pode mudar de um lugar para o outro, né? E para você buscar sempre ser uma empresa familiar bem administrada, você tem que ter regras, você tem que ter governança corporativa, você tem que ter uma governança familiar, né? De modo que você consiga deixar isso muito transparente, né? Então, eu vou falar um pouco do meu processo, né? Então, eu fui o primeiro membro da minha geração a entrar nos negócios da família. Então, existia uma regra escrita, né? De tudo que você teria que preencher, requisitos que você teria que preencher, tanto na sua formação, quanto no seu momento de vida profissional. Então, você não poderia começar diretamente numa empresa familiar, você tinha que ter uma vida corporativa em outra corporação que não empresa da família. Você tinha que ter uma formação acadêmica, tinha pré-requisito de formação acadêmica tanto na questão de graduação como de pós-graduação e MBA, né? E depois tinha um acompanhamento de como que ia ser sua performance e uma preocupação que você falou muito importante, né? Você não poderia roubar uma vaga de uma pessoa que estava lá na empresa performando só porque você é da família. Então você tinha que mostrar o interesse, e tinha que existir esta vaga, você concorria com uma outra pessoa na vaga, para essa vaga eventualmente, e você teria que ser, dentro das opções, a melhor opção, né? Então sempre teve uma preocupação muito grande de você, porque se você não faz isso, no primeiro momento você pode falar que não tem impacto nenhum, mas no médio e longo prazo tem impacto muito grande na organização, porque todo mundo vai achar que ela não pode crescer porque tem alguém da família no seu lugar. Então, num primeiro momento você pode achar que não tem nenhum impacto, mas no médio e longo prazo tem impacto gigantesco. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu acho que é muito importante, acho que isso a gente fez com um grande louvor, que é as pessoas que entraram dentro das organizações da família se mostraram capacitadas e passaram por todos os requisitos, o checklist gigante feito para você poder estar apto para entrar. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante aqui, que vou dizer assim, é melhor você ter uma porta difícil de entrada, que você consiga selecionar bem na entrada, do que ao contrário. Porque quando você coloca muita gente, é muito difícil você tirar. A saída de um executivo da família, de um negócio do grupo, ela pode ser muito traumática para a família, vamos dizer assim, para o núcleo familiar, para a família como um todo e para a própria organização. Obviamente pode acontecer isso, mesmo fazendo uma porta estreita, pode. Mas você reduz muito o risco dessa pessoa não apta para a posição, se você tem uma porta estreita e um requisito muito rigoroso para a entrada dos negócios. Eu já enfrentei alguns desafios trabalhando numa posição de consultor para algumas empresas, principalmente empresas familiares, exatamente por conta dessa questão de eu não sei como separar a relação com o meu filho, com o meu sobrinho ou com o meu cunhado. Talvez eu ficar magoado de não ter uma posição na empresa. E esse princípio que você trouxe de cria uma regra para que a regra sustente as suas decisões. Na verdade, se a regra já existe, eu nem preciso tomar uma decisão emocional. Porque quando eu tenho dúvidas sobre a decisão que eu tomar, eu consulto a regra. E ambas as pessoas, se estão bem acordadas em função desse princípio, elas também não se sentem ofendidas ou não foram beneficiadas de alguma forma. Pelo contrário, se a regra de fato era essa e todos eles estavam em acordo nela, é natural que seja cumprida, né? Sem dúvida, Adriano. Tem um ponto que é importante que eu acho que cada vez fica mais claro que a forma de você contribuir, né, com um membro da família para o negócio não necessariamente é estar dentro do negócio, como executivo do negócio. Perfeito. Você pode contribuir muito no conselho de administração de uma empresa familiar.
Então você é uma pessoa que não tem uma formação de negócio, você pode ter uma formação em pessoas, uma formação de psicologia, você pode ter uma formação de pedagogia, uma outro tipo de formação. Você pode, no conselho familiar, agregar não só na parte de finanças, você vai agregar onde? Você vai agregar na gestão de pessoas, na cultura organizacional, né, na motivação das pessoas, né? A gente fica muito restrito a achar que você só pode ajudar a empresa na parte financeira, né? Você tem que ter a formação de finanças para poder ser um membro executivo, não, né? O mundo complexo hoje mostra que finanças é uma parte relevante, sem dúvida nenhuma, mas você tem outras formas de agregar. Às vezes num comitê de sustentabilidade, num comitê de tecnologia, às vezes uma pessoa super tecnológica, mas não é do mundo de negócio, ela pode agregar a empresa no conselho familiar, trazendo tecnologia para ela, fazendo perguntas certas, né? Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco desse paradigma de que você só pode ajudar a sua família na empresa através na função executiva. Você tem muito mais campo do que só a função executiva, conselhos, comitês, consultorias, então você tem outras formas de você agregar. Então acho que esse mundo que está abrindo, as empresas estão cada vez mais profissionais, estão vendo o valor nisso. E aí você não precisa ter, aí você quebra um pouco dessa relação pai-filho. Relação pai-filho, ou tio, tia, avô, é uma relação delicada. É difícil você conseguir tirar e sair o tempo inteiro desse chapéu. Não, agora eu estou no chapéu da empresa, agora eu estou no chapéu de casa. Esse almoço de casa é um almoço corporativo, é um almoço de Ninguém fala de família, negócios, né? Pelo né? amor de Deus. Então, é muito difícil. Então, você tendo regras e tendo, vamos dizer assim, espaços delimitados, você consegue minimamente evitar esses conflitos, né? E cada vez mais, né? Eh, às vezes, o pai ou a mãe acha que ele vai estar ajudando o filho, colocando o filho no negócio, e na verdade ele está atrapalhando o filho, colocando no negócio, se ele não tem vocação, se ele não quer, ou numa posição que ele não está confortável, né? Então, acho que a gente tem que ver que as formas de você ajudar são não necessariamente estando no dia a dia do negócio. E você concorda com essa linha de, talvez começar numa posição de entrada para entender a cultura da organização, o mecanismo, o funcionamento, ou não? Você já tem uma skill para uma função administrativa, numa posição de diretoria, eu não preciso passar por todas as áreas da empresa. Como que você entende Eu isso? acho que não tem uma regra, tá, Adriano? Acho que é importante a gente ter clareza que acho que não tem uma regra, né? Eu, Guilherme, acho super importante você conhecer, né, a cultura da companhia. Conhecer a cultura da companhia você não necessariamente você precisa, numa empresa industrial, trabalhar no chão de fábrica, tá? Mas você precisa estar lá no dia a dia, vivendo a cultura da companhia. Seja num cargo de liderança, seja num cargo gerencial, seja num cargo de diretoria. Eu, particularmente, gosto de você entrar, eventualmente, num cargo de middle management, ali, num cargo gerencial, porque você já passa uma barreira, que às vezes é difícil de transpor, por ser um membro familiar, não difícil para falta de capacidade, mas eh, n- não seria uma coisa tão trivial, mas ao mesmo tempo você não está ali numa diretoria, numa presidência, numa vice-presidência, que você já pulou algumas barreiras e você não consegue viver o dia a dia. Porque, enfim, acho que, como eu falei, o que a gente chama de middle management, nível gerencial, de coordenadores, especialistas, onde é o coração da empresa, né? O coração das empresas acontecem ali. Claro que a presidência, a diretoria são super relevantes, não tem a menor dúvida, né? Mas o coração da empresa está ali no middle management. Então, acho que é muito importante essa vivência de middle management. Tem que ter essa vivência para ser um bom conselheiro, para ser um presidente lá na frente? Não necessariamente. Como eu falei, cada caso é um caso, mas eu acho que, num geral, é muito válido e muito rico essa experiência. Bom, outra estatística importante é que boa parte das empresas brasileiras, na fase de sucessão, elas quebram. Infelizmente, essa é uma verdade, essa é uma realidade. A gente já falou muito sobre a preparação familiar, a gente falou sobre o family office, sobre o modelo que a sua família forma pessoas, mas pensando numa empresa que está um pouco fora desse contexto, talvez não tenha tanta estrutura assim, mas ela vai passar por uma fase de sucessão. Dois pontos importantes que eu gostaria de te perguntar, talvez separando melhor as perguntas. Primeiro, quando é necessário, se você tiver uma resposta específica para isso, mas quando é necessário começar a pensar em sucessão? Quais são os sinais, talvez algo que já tenha acontecido até dentro da sua família, que já demonstraram ser a fase de sucessão? Vocês estão na quarta geração, você Uhum, disse, né? sim. Então já passaram 4 sucessões diferentes. Uhum. Tem algum timing para isso? Eu acho que não tem um timing para isso, mas acho que, por exemplo, quando você tem uma regra de idade, ajuda. Então você colocou lá o limite para o executivo ser de 60 anos, 65, 70 anos. Esse é o limite, de novo, para mim não tem certo, 60, 65, 70, 65, 80, pode colocar o que quiser. Mas quando você coloca um limite de idade é mais fácil. A conversa fica mais fácil, porque você delimitou a idade e quando isso vai chegando você vai conversando.
né? Você já vai abrindo a conversa, já vai pensando no futuro, tá? A sucessão é uma coisa muito delicada, né? E de novo, não necessariamente a sucessão precisa acontecer dentro da própria família, né? Porque normalmente o período geracional, então você pensa de uma geração para outra, vamos pensar que se antigamente era 20 anos, hoje deve ser uma média de 30 anos. Então, assim, você tem uma pessoa com 65 anos, eventualmente saindo, 70 anos, tem uma pessoa com 35, 40, não necessariamente ela está pronta para suceder, eventualmente, o presidente. E por que não um intermediário, né? Uma pessoa entre um e outro, né? No Banco Itaú, por exemplo, entre meu avô e o Roberto, meu tio, que sucederam, tiveram, se não me engano, 2 presidentes, né? Então, não necessariamente você não precisa passar de pai para filho, né? Porque às vezes você pode queimar uma etapa, né? Você pode perder um executivo no meio do caminho porque ele fala, pô, ele está preparado para ser presidente, mas eu nunca vou ser porque o filho do atual presidente é que vai ser o presidente. Essas delimitações antecipadas são muito ruins. Às vezes a pessoa já está preparada, ótimo, mas não necessariamente ela vai estar preparada. E talvez com essa, vamos dizer assim, com esse momento atual de que as pessoas acabam tendo filho mais tarde do que tinham antigamente, esse gap geracional vai ser maior. É matemático, né? Se antigamente nossos pais tinham os filhos com 20 e poucos anos, hoje está com 30 e poucos, e pode subir mais, o gap geracional vai ser maior. Então, muito provavelmente, entre a pessoa tá saindo e a outra tá, e o sucessor dela, muito provavelmente eles não vão estar preparados, né? Então, acho que a sucessão é um momento muito delicado, tem que ser trabalhado e conversado com muita antecedência. Não precisa ser 10, 15 anos de antecedência, mas tem que ser conversado, tem que ser falado, né? Tem que ser colocado os prós e contras. Eu acho que é muito importante o diálogo, né? E como eu falei no começo, ter uma idade para você pensar nisso. Ah, para um é 60, para outro 65, outro 70, é muito provavelmente um potencial grande de discussão. Se você tem uma idade certa, é mais fácil você fazer essa transição. Eu realmente gostei muito dessa sua dica, eu acho que ela é muito importante. Talvez o meu sucessor não esteja na fase de me suceder de fato, por formação técnica, por talvez competência comportamental, Experiência, inteligência emocional. experiência, inteligência, são vários pilares importantes que a gente tem que definir como critérios importantes para um possível sucessor. Quais são as skills desse meu futuro sucessor? E fazer com que o sucessor chegue nesse nível, se possível, né. É claro que não precisa ser uma sucessão que demore tanto tempo, como foi a da Rainha Elizabeth com Com o não precisa Charles. de 70 anos eu suceder, mas, passando nesse contexto, né, num contexto mais real. Escolher alguém de fora ou até mesmo da própria organização que tem essas competências, mas sabendo que existe uma linha familiar hereditária que será respeitada quando o sucessor estiver pronto, pelo que eu entendi é exatamente isso, né, tinha uma linha sucessória, essa pessoa estaria pronta em um dado momento e nesse gap de tempo vocês, inseriram uma pessoa para representar os negócios que estava mais habilitada. É isso, né, que não era da família. Exato. E na verdade, assim, de novo, não tinha uma regra, tá, Adriano? Então, assim, não existia uma obrigação de sucessão hereditária, tá bom? Se o Roberto, no caso que sucedeu, né, o meu avô, não tivesse pronto, ele não seria. Ele não foi porque ele era filho do Olavo. Ele foi porque ele estava preparado, ele era a pessoa mais preparada. Inclusive, internamente, né, falavam que ele estava pronto antes mesmo do que ele foi se tornar, né. Mas eu acho que por conservadorismo, eu acho que o meu avô, ele fez essa transição de uma forma muito harmônica e muito correta, vou chamar assim. Mas de novo, acho que, tem que olhar o contexto, né. E eventualmente você coloca uma pessoa que vai performando muito bem, deixa ela performar bem, né, ela vai ter vamos dizer assim, a hora das pessoas vão chegar e eventualmente se a pessoa estiver performando muito bem, essa pessoa que poderia ser o sucessor dela pode ir para o conselho e ajudar a empresa muito também através do conselho. O conselho de administração das empresas familiares, não familiares, corporation, não corporation, aberta em bolsa ou não aberta em bolsa, cada vez mais ganha relevância, né? O conselho de administração que vai ditar a estratégia. E o executivo da empresa, seja o presidente, o vice-presidente, os diretores, eles vão executar a estratégia discutida no conselho. Então, cada vez mais o nome do conselho de administração ganha peso, né, dentro das organizações. Claro, quanto maior a organização, maior o peso, né, mas você vendo as empresas pequenas, médias e até as grandes familiares, mesmo que ainda não estejam com capital aberto em bolsa, não tenham uma obrigatoriedade de conselho de administração, estão vendo no conselho um órgão muito importante para a sua estratégia. Desculpa a pergunta leiga, mas eu preciso fazer e talvez a nossa Claro. audiência também pense a mesma coisa. Quando eu não tenho um parente direto na presidência do negócio, ainda assim a família ela tem propriedade pelo negócio porque faz parte do conselho administrativo? Na verdade, o que detém isso são as ações da família, né? Então, assim, ah,
As ações é que dão vamos dizer assim, o poder do acionista, seja ele uma família, um fundo de investimento, um investidor, o que for, de tomar as decisões da empresa e, existem vários órgãos, né, que você consegue, vamos dizer assim, organizar e delimitar isso, né. Por exemplo, você tem uma família que controla o negócio, ela pode indicar o Adriano para ser o presidente, mas ela continua controlando através das ações da Entendi, é companhia. o controle O acionário. controle acio quem o que manda é o controle acionário. Qual que ela tem? Ela tem o poder de escolher o presidente, e tem o poder também, eventualmente, de tirar o presidente. Então ela pode indicar o Adriano, depois de 1 ano, 2 anos ou depois de 1 mês, ela pode destituir o Adriano, dado, o poder acionário, o bloco de controles. Não necessariamente, né, uma família vai ter detém o controle do negócio inteiro. Muitas vezes, como eu falei, nós temos sócios, então a gente tem um bloco de controles, e através desse bloco de controles de controle acionário que as famílias desse bloco controlam a companhia. Bom, a segunda pergunta que eu ia te fazer acho que já foi respondida quase numa completude, né, que caso o meu sucessor ele não tenha vocação, independente do tempo de preparação para assumir o negócio, o que fazer, né? Você já trouxe aí um pouco de resposta para essa pergunta, mas você enxerga talvez alguma outra saída para um dono de negócio que o sucessor não tem vocação para a administração do negócio? Se ele não tem vocação, a melhor coisa que o fundador da empresa pode fazer é não colocá-lo para suceder. Vai ser ruim para ele e vai ser ruim para a empresa. Então ele vai colocar um terceiro profissional, né, e aí essa pessoa, né, esse sucessor ou o fundador pode atuar através do conselho de administração, ou mesmo ele pode indicar pessoas no conselho de administração que sejam indicações dele, que possam estar representando ele no conselho de administração. Então não necessariamente você precisa estar na frente do negócio, né. Mas com certeza, Adriano, a pior decisão que você pode tomar é uma pessoa sem vocação, não querendo assumir o negócio, assumir o negócio. É ruim para a empresa e é ruim para a pessoa também, tá? Então acho que não, a gente não tem que ter essa ansiedade. Não aconteceu, é muito comum, né? O que acontece às vezes é, dado que ele não tem um sucessor, ele pode pensar em vender o negócio, né? É muito comum isso também. A pessoa não tem um sucessor, ele começa a ver que os filhos não têm interesse naquele negócio, então logo a melhor coisa que ele pode fazer eventualmente é a venda, ou mesmo esses filhos podem acompanhar, como eu falei, através de comitês ou conselho de administração. Perfeito. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o seu modelo de gestão, né? A forma com que você hoje cuida dos negócios, a forma com que você administra a sua carreira. É óbvio que você tem grandes referências, referências muito importantes para a sua formação, pelo seu estilo de liderança. Mas acontece muito do sucessor ele romper o modelo de liderança, ele ter outras ideias, outro modelo de inovação, de criatividade, de cultura, que não necessariamente tem as mesmas raízes do que foi a construção do negócio. Quando um sucessor ele vem para romper o modelo de gestão, de liderança, de cultura, como estruturar isso nessa fase de sucessão? Porque muitas vezes a empresa ela perde a identidade, em função disso. Vamos lá, eu vou dar um exemplo que eu participei, que eu vivi ali no meu dia a dia, né. Eu entrei na Dexco, antiga Duratex, em 2014 para 2015. E foi quando a gente, né, quando a empresa, através do seu conselho de administração, decidiu fazer uma grande mudança cultural. E o interessante aqui, Adriano, era o seguinte: a Dexco era uma empresa líder, né, na parte de painéis de madeira, né, de MDP, MDF, né, no que a gente chama de painéis de madeira para a parte de marcenaria ou para a indústria moveleira que faz móveis, camas, portas, armários, né, era líder absoluta. A Dexco, através da sua marca Deca, era líder absoluta de metais e louças sanitárias no Brasil, mas ela entendeu que aquela cultura que tinha trazido a Dexco, né, até ali na liderança, em 65 anos, não seria essa cultura que ia levar a Dexco para essa liderança nos próximos 65 anos. Então a gente entendeu que precisava de uma grande mudança cultural e um grande rompimento. Essa mudança cultural levou à troca de mais de 40, 50% da liderança da companhia. Ou porque a pessoa que estava lá não acreditava nessa nova liderança, nesse novo estilo de liderar, com muito mais diálogo, com muito mais teamwork, com muito mais engajamento, né? Ou porque a pessoa que ficou lá, ela não estava apta para essa nova liderança, né? Então teve muita troca nesse período de transformação cultural. Mas, de novo, a Dexco foi uma empresa que um dos meus tios, meu tio mais velho, né, ele foi durante muito tempo presidente, com super sucesso, líder absoluto das marcas, né, mas aquela cultura, aquela gestão para o mundo que a gente enxergava nos próximos anos, não, a gente acreditava que não seria a cultura mais adequada. A gente precisava de uma cultura mais empreendedora,
mais digital, menos hierárquica, mais ágil, né? Focada em cliente, focada em solução, focada em inovação, né? E aí a gente precisa de uma grande ruptura, né? E como fazer isso? Você tem que validar isso no conselho de administração. Você tem que optamos na época de contratar uma consultoria externa para poder validar essas nossas premissas, né? E começar de cima para baixo. Uma mudança cultural não é bottom-up, é top-down. É quando você vê o conselheiro mudando atitude, o presidente mudando atitude, os diretores mudando atitude, que todo o resto da companhia começa a mudar atitude. Não adianta eu falar para você, ó, a partir de agora somos empresa com mais diálogo, mais ágil, mais inovador, se você tem uma pessoa que faz totalmente o contrário isso na liderança. Então, mudança cultural é walk the talk. Você tem que praticar o que você fala. Senão você não consegue engajar e você não consegue mudar. E a gente viveu isso na pele em 2015, 2016. Foi uma grande transformação cultural e acho que foi assim decisiva para a mudança que a Dexco teve nos últimos anos. Nós entrevistamos recentemente o José Salib Neto. Ele fala muito sobre transformação cultural, tem uma literatura muito importante chamada Gestão da Manhã, onde ele traz os princípios da mudança cultural, e principalmente pela fase que nós vivemos, que é uma fase onde eu tenho muito mais informação, tenho muito mais tecnologia a meu favor, e isso tem alguns impactos nas relações humanas, porque muitas vezes eu acabo terceirizando tudo para o meio digital, para a transformação tecnológica. Porém, eu esqueço de um elemento que é muito importante, que é o humano, que é a pessoa que faz parte da identidade da minha empresa, que representa a minha empresa. Todas as suas marcas, as marcas do grupo, que o grupo representa, são marcas muito fortes. E eu vejo que tem valores humanos também muito fortes. Isso já era uma raiz do negócio desde antes, ou foi uma percepção de necessidade de mudança ao longo do tempo? Eu acho que pessoas, de novo, né, acho que as empresas, sejam elas financeiras ou como banco, ou uma empresa industrial ou de serviços ou o que for, ela vive de cliente, né, e pessoas, né. Acho que a gente tanto que nós mudança cultural, a gente fala que pessoas são nossos principais ativos, né. Nós, a Dexco, acreditamos que as pessoas que mudam a empresa, né. Não adianta a gente achar que eu vou mudar sem as pessoas. Né, o que o a cultura corporativa é muito importante. Eu acredito muito na mudança na cultura corporativa, né. A cultura de uma organização diz muito. Você entra na organização, você percebe a cultura logo de largada, né. Pode gostar, pode não gostar, pode concordar, pode não concordar. Mas essa cultura organizacional é muito, muito importante e ela é feita através de pessoas, né. Por isso que, enfim, acho que a pandemia trouxe para a gente vários ensinamentos e várias coisas boas, né, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer do contato tete a tete, né, do contato ao vivo, do contato tete a tete, do contato humano, né. Eh, o Zoom, o Teams, ele é ótimo para fazer reunião, sem dúvida, mas ele não substitui o contato tete a tete, contato ao vivo, que é onde você ali conhece a pessoa, onde você interage, onde você consegue um algo a mais na sua relação de troca. Então acho que, de novo, né, pessoas está no é um mantra, mas eu não acho que isso vem de agora, acho que isso veio desde a época do meu avô, que sempre cultivou as pessoas, então ele sempre foi uma pessoa de cultivar amigos, cultivar as pessoas dentro da organização. Então você vê que as pessoas que trabalharam no Itaú, na Duratex, trabalharam por 10, 20, 30, 40 anos, numa jornada muito longa dentro da corporação. Bom, claro que se tivesse uma receita de bolo muito fácil, simples de fazer, seria muito fácil para que todas as empresas durassem ao longo do tempo, né, que elas vivessem ao longo do tempo. Porém, parece que vocês têm uma receita, eh, muito bem construída, porque as empresas, todas as marcas são marcas antigas, num país que tem, diferentes desafios para você montar um negócio. Não é o mais amistoso para você abrir um negócio, também não é impossível, obviamente, mas não é o mais amistoso para você manter um negócio que dure tanto tempo. Você já trouxe vários elementos diferentes aqui sobre como vocês fizeram essa construção e mantiveram o negócio sólido até hoje. Mas você acredita que tem algum outro elemento que a gente possa incorporar nessa receita? Eu acho que o importante é você sempre se atualizar o modelo de negócio. Então vamos dar 2 exemplos, um Brasil e um fora, um do grupo, um fora. Banco Itaú, né. O banco, a forma dele, vamos dizer assim, ser lucrativo, né, gerar receita e ganhar dinheiro mudou muito dos últimos 30 anos para cá, né. Os bancos antigamente viviam de depósito, não é à toa que toda esquina tinha um banco, porque você ia lá e depositava o dinheiro no banco e era assim, era essa forma dele ganhar dinheiro. Na época inflacionária, a gente tinha muitos bancos, porque o dinheiro parado no banco rendia para o banco, não rendia para as pessoas na mesma proporção, né.
Os bancos tiveram bons momentos ali, né? Hoje em dia o banco vive do quê? De crédito, né? Então ele mudou o modelo de negócio. Os bancos é o maior exemplo de mudança de modelo de negócio dos últimos tempos. Assim, a forma dele de se relacionar com o cliente, né, a forma dele, né, dele gerar receita para ele, banco, mudou muito dos últimos anos, né? A gente falava que antigamente, né, na década de 80, antes do período inflacionário, o que valia nos bancos, né, era o número de agências. Então o banco era grande, dependia do número de agências. Hoje você não sabe se o Itaú tem mais agência, o Bradesco. Está aí o Nubank, o C6 e o Inter, que não tem agência, e competem de igual para igual, porque agência hoje não é um diferencial de negócio. Agência no passado era um diferencial competitivo, né? Hoje em dia não é mais. E o banco ainda continua sendo banco. Por quê? Porque ele se reinventou, porque ele mudou o modelo de negócio. Os bancos digitais trouxeram grandes aprendizados para os bancos tradicionais, né? Acho que o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil mudaram muito o modelo de negócio quando eles viram o Nubank chegando, o C6 chegando, um Banco Inter chegando. Foram muito valiosos para eles mudarem e se atualizarem no modelo de negócio. Uma outra empresa centenária é a Nintendo, né? A Nintendo a gente conhece como como videogame, mas ela começou como uma empresa de brinquedo. A Nintendo era uma empresa de brinquedo há 100 anos atrás, até porque não existia videogame há 100 anos atrás, né? Hoje a Nintendo é uma empresa de videogame. Ela se reinventou. Então, a minha dica é o seguinte: o que faz uma empresa ser centenária é que, muito provavelmente, ela vai mudar o seu modelo de negócio ao longo do tempo. Porque dificilmente o negócio vai ser exatamente igual durante muito tempo, né? Ele vai mudar. Muda o dinamismo, né? Então, eu acho que o ponto aqui, Adriano, é que você tem que estar aberto a mudanças. Se a Nintendo achasse que o modelo de negócio dela era fazer brinquedos, talvez ela tivesse quebrado, talvez ela não existisse hoje. Teria sido comprada por alguém. Ela percebeu a mudança de comportamento e aí você muda o seu modelo de negócio. Então vamos dar um exemplo aqui, a Nestlé, né? Empresa tradicional de comida. Ela criou a Nespresso criou um hábito. As pessoas hoje passaram a tomar mais café durante o dia, porque antigamente você tinha que passar o café, coar, ferver a água, passar no coador, era mais trabalhoso. Você ir na casa de alguém, uma visita, puta, se eu vou ter que fazer um café, eu tenho que sair da sala, ferver um café, ferver uma água. Hoje você fala: ô Adriano, você quer um café? Dá 10 segundos, você volta com um café. Escolhe a opção de tipo Você de escolhe, café, você mudou um intensidade. hábito. Cara, muito bom. Mudou o modelo de negócio, mudou um hábito, né? Então as empresas que são centenárias ou que elas vão ter sobrevida, elas ao longo do tempo elas vão ajustando seu modelo de negócio. Você não precisa de uma hora para outra quebrar o modelo de negócio. Vamos pensar num tema polêmico aqui. Indústria de cigarro. A indústria de cigarro, muito provavelmente daqui a 100 anos não vai existir, porque cada vez mais, né, diminui o número de fumantes. Todo ano diminui o número de fumantes no mundo. Faz muitos anos que não cresce o número de fumantes. Logo, em algum momento, você vai ter quase zero de fumantes, ou muito pouco. Essas empresas vão ter que mudar o modelo de negócio delas, né? Elas não precisam mudar de uma hora para outra. Uma empresa que faz fumo hoje não vai fazer armário amanhã. Mas ela pode, ao longo do tempo, pegar o dinheiro da rentabilidade, por exemplo, que ela teve na venda de cigarro e criar um novo modelo de negócio. E, ao longo do tempo, ela vai mudando. A Gerdau anunciou, acho que uns 2, 3 anos atrás, se eu não estou enganado, mas não foi muito tempo, que ela ia ter 30% do seu resultado fora da siderurgia. Então, 30% do resultado da Gerdau não viria mais da venda de aço longo, ou o que a gente chama de flat steel, né, que é o aço para carro, ou aço inox. Viriam de outros negócios. Porque ela está olhando e falando: putz, se eu ficar só nesse negócio, muito provavelmente eu vou ter uma limitação de crescimento. Então, ela está ampliando. Ela não precisa deixar de vender aço de uma noite para o dia, mas o aço vai representar uma parte importante ainda do portfólio dela, mas não vai ser 100% do portfólio dela. Então, acho que o segredo é você olhar e você se reinventar o tempo inteiro de acordo com as demandas da sociedade. O varejo está aí se reinventando. Os canais digitais estão aí para se reinventar. Então, acho que tem várias coisas acontecendo que a gente tem que estar atento aí a essas mudanças do mundo. Olha, você foi muito cirúrgico no seu comentário. Obrigado pela aula que você está dando para a gente aqui, né? Sobre, principalmente a Nespresso. Muitas coisas a gente não percebe que é uma evolução do negócio, se torna um hábito na nossa vida, se torna extremamente comum, mas a gente esquece que teve uma empresa que fez todo um estudo de mercado, estudou o comportamento, olhou um problema específico e se reinventou. Esses dias eu fui no shopping e não é um produto, é muito mais caro do que um café tradicional e tinha uma fila gigantesca no shopping para comprar cápsulas de N modelos diferentes pela facilidade que se tem com isso. Agora eu vi, já não é tão novo assim, mas existe a máquina de refrigerante também, você faz o refrigerante em casa, etc.
Então, existiu um estudo muito aprofundado dessa empresa, vendo os gaps de mercado, as oportunidades que ela tinha. Tem um livro que eu gosto muito, chama Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos. Ele fala muito sobre isso, sobre o que as empresas olharam para o contexto de mercado e, em função desses gaps, desses desafios, elas cresceram e cresceram absurdamente. Então, não é um fator externo. Às vezes, obviamente, a gente olha cenário político, a gente olha cenário econômico, a gente olha diferentes aspectos, mas, na verdade, a grande mudança está na sua releitura sobre o seu negócio, porque o público sempre vai consumir de uma forma ou de outra. A questão é você se adaptar à necessidade do teu público-alvo. Perfeito. Quer ver um exemplo, eh eh, na nossa cara? Ambev, cerveja artesanal, as IPAs da vida. Quando você imaginar 20 anos atrás que a Ambev ia deixar de vender Sol, Skol, Boêmia, etcétera, ela começou a ver e falou: "Opa, tem uma mudança de comportamento. Eu posso tentar eu posso ir contra essa onda e tentar ficar batendo, batendo, batendo em né, ou eu posso, opa, deixa eu aproveitar e pegar um pouquinho desse mercado também, não abandonando o negócio principal dela, mas indo para um outro mercado também, né, indo para o mercado de bebidas. Então, quando você olha uma organização como a Ambev hoje, você vai ver que ela é muito mais do que só cerveja, de lata ou garrafa. Ela ampliou muito o portfólio dela de produtos, né. E de novo, né, ela virou uma empresa de distribuição de bebidas, né, fabricação e distribuição de bebidas. E muito mais, né, você mesmo disse sobre a Nespresso, não só aproveitar um novo comportamento, mas talvez criar um comportamento novo no consumidor. Esse modelo de tomar café via cápsula é um comportamento recentemente criado, tem o quê? Uns 10 anos, que a gente começa a pensar em tomar café, nesse modelo de cápsulas. Isso tornou hoje uma tendência. Hoje, na verdade, boa parte do mercado se esforça, inclusive, para fazer algo parecido, para trazer mais facilidade para o cliente final. Uma das palavras que você disse muito, e eu vejo que a cultura da Amazon, por exemplo, é o cliente no centro. Colocar o cliente no centro do negócio também te faz, eh, criar produtos sob demanda e ampliar o teu portfólio, a tua gama e a tua representatividade no mercado. Um dos segredos da tua gestão também é o cliente no centro? Sem dúvida, né, vamos falar pela um dos nossos negócios que é a Deca, né. A gente conversava muito pouco com o nosso consumidor final, a gente entendia que a gente sabia o que ele queria de como produto final, a gente sabia fazer uma bacia que era melhor para ele, uma cuba, a gente sabia fazer um chuveiro, né. E o empoderamento do cliente, mudou toda essa dinâmica, né. Hoje o cliente ele fala o que ele quer, a gente vai escutar os clientes, a gente faz rodas com os clientes, né. A gente faz rodas muito importantes com nossos especificadores, né, que são os arquitetos, são os encanadores, são as pessoas que estão ali no dia a dia para entender a demanda, né. Então a gente teve as demandas de redução de água, por exemplo, de vazão de água em chuveiro, para você poder economizar água, né. As bacias com duplo botão, né, com mais injeção de água, menos injeção de água, tudo isso vem de demandas do consumidor. Se você não colocar o consumidor no centro, muito provavelmente você vai ficar fora da liderança, né, dos grandes segmentos, porque hoje os clientes que ditam e seguem e ditam as demandas, as necessidades, né. Acho que tem uma coisa importante aqui, Adriano, que acho que é importante falar aqui, é um conceito econômico, é o hiato, né. Existia um grande hiato, né, um gap entre o que a gente falava de assimetria de informação, né. O que que era? O que a empresa sabia vis-à-vis o que o consumidor sabia, né. Hoje em dia você tem que colocar todo o seu, né, toda a especificação do seu produto na sua embalagem, né. As pessoas sabem muito mais quanto custa cada coisa, né. Eh, eu lembro que quando eu comecei lá na Duratex, em 2014, ainda tinha uma grande assimetria de informação entre o nosso cliente das grandes capitais e os nossos clientes do interior do interior dos estados. Hoje em dia não tem. Você chega lá para vender um painel de madeira, um negócio, o cara abre a internet e fala: "Não, isso aqui custa tanto na tal empresa". Então, essa simetria de informação diminuiu muito, né, isso empoderou o cliente, isso colocou um mega desafio na empresa, porque ela tem que ser cada vez mais eficiente, né. Então você não basta hoje você ter sua marca, você tem que mostrar porque sua marca é melhor, né. Eu acho que esse é o grande desafio do mundo de hoje também. Um outro ponto, agora voltando para esse tema central de empresas familiares. O fato de já ter uma cultura da família, eh, talvez eu tenha um patriarca ali, que é o fundador, e ele é uma pessoa que criou o negócio a duras penas, normalmente é assim que acontece, né? A pessoa ela cria o negócio com muito desafio e ela cria um ambiente mais propício para os seus sucessores. Mas existe uma tendência a querer, talvez não contestar o patriarca do negócio, aquele que começou o negócio,
e eu perco a chance de inovar, de criar, de romper mercados. Vocês lidaram com algum momento de talvez falta de inovação em função de seguir uma mesma linha de pensamento ou para vocês foi diferente isso? Eu diria que assim, a nossa, talvez sorte, posso dizer assim, é que o patriarca, o meu avô, ele era um grande inovador, né. Ele era um grande empreendedor, ele era um grande fã de ideias novas, ele buscava, ele ia para você ter uma ideia, né, a Duratex, na década de 80 mandavam os colaboradores para o Japão para ver como que era a indústria automobilística japonesa funcionava, porque ele era mais moderna. Então, assim, a gente teve essa cultura inovadora, né, que eu acho que veio muito dele. Então, enfim, eu não convivi, eu não trabalhei com ele simultaneamente na empresa, mas eu diria, pelo conhecimento que eu tenho dele e da sua história, que ele era um cara super aberto à inovação, super aberto à mudança. Então isso foi uma grande sorte nossa. Mas eu concordo com você, esse é um grande desafio, porque muitas vezes o patriarca, o fundador, tem alguns dogmas que são muito difíceis de ser quebrados, e às vezes esses dogmas não quebrados é que levam a empresa no médio prazo ao seu declínio. É um grande desafio, tá? Acho que esse você tocou assim na ferida que é você conseguir se adaptar à mudança e você não ficar preso a dogmas antigos. Ah, não, mas funcionava assim. Ah, não, o cliente nunca queria isso. Acabou. A primeira pessoa que fala isso fala assim, mas isso foi quando? Ah, não, isso foi uns 10 anos atrás. Você acha que isso não mudou? Não estou falando que eu estou certo ou não, mas assim, vamos fazer as perguntas certas, vamos quebrar um pouco desse paradigma, vamos testar. Ah, era assim? Vamos ver se não é assim agora? Podemos fazer um teste? Vamos fazer aqui um protótipo, né? Fazer aqui um teste aqui num produto diferente, né? Eu acho que isso é super importante, né? A cultura de inovação, acho que o ponto é, cultura de inovação é chave para a sobrevivência, para a perenidade e para a sustentabilidade das empresas. Sem inovação, eu sou meio cético no futuro de qualquer empresa. Tem muito empresário que está assistindo a gente agora que deve estar com dor de estômago, falando: "Meu Deus, como eu faço isso?". Ah, mas na empresa deles talvez tenha sido diferente, na minha, você não tem ideia. Eu tô com meu filho aqui do meu lado e ele não se decidiu ainda, eu estou desesperado com o meu negócio, e eu não sei qual o caminho, por onde começar, o que fazer, como seguir. Existe um timing para que eu comece a olhar a construção da cultura do meu negócio? Porque tem muitas empresas, então, empresário talvez não assistiu, um empresário pequeno, médio empresário, que não tem nem ideia do que é a importância da cultura. As coisas acontecem porque elas acontecem. Não foi pensado, só acontecem. Então, tem algum momento onde eu comece a olhar isso, ou você acredita que no dia que eu abrir o meu negócio, eu já tenho que pensar na cultura dele? Acho que cultura é fundamental, então acho que assim, não tem time para, se uma empresa não tem, acho que o primeiro ponto é que dentro de toda empresa tem uma cultura. Você pode não gostar, você pode achar que não tem, mas Escolheu ela não, né? existe. A hora que você criou uma empresa, ela tem uma cultura ali. Você não precisa ter um RH, um departamento de gente para ditar a cultura. A cultura existe lá, né? Acho que o importante aqui é você estar sempre revisitando a cultura para saber se aquela cultura é a melhor aos tempos de hoje. Veja, eh, mudar a cultura não significa dizer que a cultura antiga era ruim, tá? É que talvez a cultura antiga não esteja Perfeito. adaptada ao mundo que você tem os desafios. Então a gente fez aquela mudança cultural que eu falei em 2015, 2016, a gente está revalidando essa mudança cultural pensando em mais tecnologia. Por quê? Porque a gente está vendo hoje que as ferramentas tecnológicas, né, a, pessoas com mindset mais digital são muito importantes para os desafios que a gente vai enfrentar daqui para frente. Pô, não significa que o passado era ruim, não. A gente tem que parar com essa história de que eu mudei, né? Vou dar um exemplo no Merriman, né? Às vezes você troca um CEO não necessariamente porque ele é ruim, é porque o momento que a empresa vai viver daqui para frente, ela carece de uma característica diferente. Então tem empresa que precisa de momentos de maior engajamento, de maior cultura, de maior presença do CEO no dia a dia. Tem CEOs que são extremamente técnicos, mas não são bons de engajar pessoas. Depende do momento, né? Acho que a gente tem que olhar, né? Você fala assim, se me perguntar um exemplo dos melhores CEOs que eu acho, vou ter lá 3 ou 4. Você chamaria eles para todo lugar, todo momento? Não, depende. Tem caras que são bons de expansão de negócio, tem caras que são bons de redução de custo, tem caras que são bons de rompimento de inovação, de ruptura de modelo de negócio. Ninguém é bom em tudo. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que seja bom em tudo. Ah, não, esse cara aqui é bom em tudo. Ele é bom para crise, ele é bom para expansão, ele é bom para inovação. Opa, se alguém se vende assim para mim, eu falo, opa, temos um problema de percepção aqui, né? Porque eu acho que ninguém é bom em tudo, né? Então a gente tem que ler um pouco o cenário. Acho que é importante ler o cenário para ver se aquela cultura está adequada aos desafios que você vai ter.
A gente tem que desprender quando a gente pensa em empresa familiar, desprender do tipo do que eu acho, do que eu gosto, do que o seu negócio está precisando. Ah, não, eu gosto de ser conservador, eu gosto de ser progressista, eu gosto de ser assim, assado. Mas o eu gosto é o que vai levar a sua empresa para o sucesso? Se não for, engole o seu eu gosto e pensa no que a empresa, no que é melhor para a empresa. De novo, né, a empresa é soberana, ela está muito além. E mais do que ser soberana, o resultado é soberano. Eu posso querer, vender um produto X. Se ninguém quiser comprar, eu não preciso. O que vai acontecer é que a empresa vai quebrar, a empresa vai falir, a empresa vai ter dificuldades financeiras. O resultado final, ele é soberano. Não é que a empresa é soberana. Eu acho que assim, o resultado final é soberano. O cliente é soberano, porque se ele não comprar, não tem resultado. Vou fazer uma correção agora na minha leitura dessa fala. O resultado, ele é soberano. E o resultado por si só demonstra se nós estamos realmente fazendo aquilo que o mercado pede para que a gente Perfeito, faça. perfeito. Não tem melhor termômetro do que se estou indo bem ou não do que o resultado, né? A gente pode se enganar com várias coisas, mas assim, o resultado, ele não engana. O produto é ótimo, ele não está vendendo. Bom, então, tá bom. Eu brinco com os amigos meus que falam depois assim, esse candidato é muito bom. Bom, se ele não tem voto, ele pode ser ótimo. Se ele não tem voto, ele não ganha. Então, o produto é bom. Se não tem comprador naquele preço, se ele é muito caro, não adianta. Então, assim, o resultado, ele é soberano. Acho que é uma boa definição aqui que você passou para a gente Se aqui, você me Adriano. permite, eu vou usar essa frase agora como mantra também, né? A gente compartilha juntos. Foi uma ideia que saiu aqui e Claro, a gente compartilha. por favor. Gostaria que você trouxesse para a nossa audiência, baseado em tanto conhecimento que você tem, tanta vivência que você tem, talvez um compilado de uma dica prática para o empresário, para o empreendedor que tem uma empresa familiar, está passando pela fase de sucessão, ou talvez ele está começando um negócio que ele pretende fazer com que seja um legado familiar. O que ele poderia fazer para dar passos sólidos para criar longevidade para esse negócio? Acho que primeiro, né, ele precisa ter a coerência, né? Então é importante você ter as suas raízes familiares muito bem definidas, né? Você ter o propósito muito bem claro da empresa, onde você quer chegar, né? E ter a cultura muito bem definida. Acho que o ponto principal aqui da minha fala, Adriano, é a cultura definida. Você tem que ter a cultura muito definida e você não pode passar por cima da sua cultura, né? A cultura do fundador, ela é fundamental para você cascatear de cima para baixo. Não significa que você não pode mudar, tá? A cultura você se adapta e você muda o tempo inteiro, mas aqueles princípios da cultura que não podem ser mudados. A questão da ética, a questão dos princípios, a questão dos valores, isso você não pode escorregar na linha, você não pode passar para o outro lado, né? O resto você pode adaptar, né? Como a gente falou um pouquinho sobre sucessão, né? A sucessão, você tem que olhar muito o contexto, né? A pessoa está preparada? Ah, eu quero que o meu filho seja o meu sucessor. Mas, bom, você perguntou se ele quer? Ele está preparado? Porque se ele não quer ou ele não está preparado, vai ser ruim. Não tem jeito, né? Eu gosto do provérbio chinês, né? Quem planta batata, colhe batata. Você pode até escolher o que você vai plantar, mas você só vai colher o que você plantou. Então, assim, não adianta a gente plantar uma coisa e querer colher outra. Então, a gente tem que ter muita perseverança, muita coerência, né? Muita governança sobre o seu modelo de negócio. E, de novo, está aberto a mudanças, porque o mundo hoje é muito dinâmico, né? As coisas mudam em 2, 3 anos, às vezes 2, 3 meses muda a dinâmica do mercado. Olha, vê a pandemia. As empresas que souberam rapidamente se adaptar na pandemia e no pós-pandemia são as empresas que hoje estão com maior sucesso. As empresas que demoraram para mudar na pandemia e depois que mudaram na pandemia demoraram para mudar de novo, são as empresas que estão passando por mais dificuldade hoje. Então, acho que esse dinamismo, né? E de novo, né? Acho que por último, uma frase que para mim é fundamental: cultura de inovação empreendedora. A empresa não pode perder a sua capacidade de inovar e sua capacidade de empreender o tempo inteiro. Isso são fundamentais para o sucesso dela, na minha humilde opinião. Eu espero que você em casa tenha assistido esse episódio com papel e caneta. E se não assistiu com papel e caneta, volta, corre lá pegar papel e caneta para você olhar para o teu negócio e definir os pilares da cultura do seu negócio. Como a sua empresa vai sobreviver, olha, como a sua empresa vai viver ao longo dos próximos anos. Se você pretende fazer com que a sua empresa tenha um legado familiar, como preparar os seus sucessores, quais são as habilidades que talvez ele precise ter acesso, quais são os conhecimentos que ele precisa ter acesso para fazer uma gestão tão melhor quanto a sua. Porque o líder de verdade, na verdade, ele forma o seu liderado para ser tão melhor quanto ele, não para ser inferior. Então, você como gestor, você como patriarca, como você tem preparado os seus sucessores para serem melhores do que você, qual é o ambiente que eles frequentam, quais as informações que eles têm acesso. E eu recomendo muito que para você se inspirar, caso você não tenha referências ainda,
Busque histórias como essa da família Setúbal e tantas outras que foram citadas aqui no nosso episódio, para que você tenha uma noção do que as grandes empresas fazem para se tornarem empresas centenárias e mudarem o comportamento, muitas vezes, do seu consumidor, de tão forte que elas são nas nossas raízes da cultura como país, como nação, né? Porque essas empresas são as nossas representações em pequenos negócios da nossa cultura, do nosso país. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio. Espero que você se inscreva no canal a partir de agora. Deixe seu like e um comentário para que a gente interaja com você, conheça a tua opinião. O que você achou de mais importante? Quais perguntas nós não fizemos para o nosso convidado? Talvez a gente traga ele aqui. Eu sei que a agenda dele é muito apertada, mas a gente traga ele aqui de novo para responder essas perguntas suas, que são muito importantes para nós. E se você quiser conhecer ainda mais fundo o nosso programa, eu recomendo que você venha assistir uma entrevista ao vivo aqui na Náutica Digital, um espaço para 130 pessoas, e a Náutica é o nosso patrocinador oficial. Caso você queira também expor a sua marca na nossa vitrine, que é a vitrine mais qualificada para negócios do YouTube, nós abrimos cotas para patrocinadores. Então você pode conhecer ainda mais sobre o nosso negócio através ou das nossas entrevistas que você pode assistir ao vivo ou se tornando um patrocinador do nosso negócio e tendo a sua marca representada por nós. Guilherme, foi uma honra ter você aqui. Eu aprendi demais ouvindo um pouco da tua história. Acho que pessoas como você, que trazem tanto conteúdo e são tão eh, práticos em explicar isso e são tão humildes também para explicar, porque no fim das contas você trouxe aí um legado familiar, algo importante para ajudar o empresário, o empreendedor que vai nos assistir a se posicionar de forma diferente. De verdade, eu me sinto lisonjeado de ter a sua presença aqui para esse papo tão especial. Bom, obrigado aí, Adriano, obrigado a todos que estão escutando aqui, a nossa audiência. Foi um prazer enorme. Já aceito o convite, me convida novamente, vai ser um prazer estar aqui novamente. Foi muito gostoso. Passou voando essa quase uma hora aqui que a gente teve batendo papo. Então foi incrível, espero que tenha ajudado. E de novo, né? Acho que são percepções, são vivências que eu tive ao longo dos meus 46 anos de vida aqui. E espero de alguma forma ter podido contribuir de alguma forma para quem está nos assistindo. Muito Com obrigado. certeza contribuiu e eu estou ansioso para o nosso próximo encontro. Tenho certeza que a gente ainda vai ter muito mais assuntos, talvez mais específicos ainda, para a gente tratar e ajudar o empresário brasileiro que realmente precisa de informação para conseguir romper os ciclos e crescer cada vez mais. Obrigado. Combinadíssimo. Muito obrigado.